Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Que Deus os abençoe a todos. Queridos, hoje vamos ver parte aqui de Números 20, que trata de dois aspectos, praticamente, dois pontos. A morte de Miriam e Moisés ferindo a rocha de Meribá. Então diz o capítulo 20, verso 1, que chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Aqui esta grande guerreira, Miriam, irmã de Moisés, chegou então à sua parada temporária na vida. Irmãos, Miriam foi aquela menina que lá no rio, no Egito, ficou vigilante vendo seu irmão ali naquele cestinho, sendo pego pela filha de Faraó, e logo ela correu e se ofereceu para ajudar, levando finalmente aquele menino, ou melhor, a sua mãe, aquele menino, Joquebede, ao filho, para poder cuidar dele. E depois, vagueando ali no deserto, ela muito auxiliou seu irmão e toda a congregação de Israel que saiu do Egito. Houve um momento triste em que ela se rebelou com seu irmão, assim como Arão também, juntos. E Deus se manifestou em misericórdia na vida dela, fazendo com que ela revisse aqueles atos. E finalmente ela foi entregue à sepultura e certamente é uma das que aguardam a ressurreição daquele grande dia em Jesus Cristo. Queridos, isso mostra que a vida da gente, na caminhada nossa, é feita de muitos capítulos. Capítulos tristes, capítulos alegres, mas no final, se confiarmos no Senhor, se confiarmos na liderança dEle e nos seus ensinamentos, no final das contas seremos ressuscitados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a ressurreição resolve tudo. Talvez você tenha perdido algum parente, algum amigo, mas aguarde no Senhor. Ele é a resposta para a morte. Continuando aqui, Moisés fere a rocha em Meribá. Então, o povo, irmãos, estava andando no deserto aqui e não havia água para o povo. De repente, aquela fonte que jorrava sempre ali para a congregação parou. Deus, propositadamente, ele fez com que parasse de jorrar, para provar a credulidade do povo. Mas o que acontece? O povo começou a murmurar. Diz a Bíblia aqui que se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, o povo. E contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, não de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. Mais uma vez, queridos, uma rebelião acontece com o povo, além daquelas que vimos ali no passado, a última de Coré, Datã e Abirã. Esses jovens, porque aqui a maioria já era aqueles de 20 anos para cima, que entrariam na cidade que estava chegando, eles estavam ainda com o espírito de rebelião no coração e reclamaram com Moisés. Moisés sabia da providência do Senhor para resolver as necessidades do povo, e esse mais uma vez era um momento para Moisés agir, confiante em Deus. Então Moisés se dirigiu ao Senhor e o Senhor disse o seguinte, verso 8 do 20: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes.
Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. Bebeu a congregação e os seus animais. Irmãos, nesse momento aqui, Moisés, ele tomou uma decisão que marcou a sua vida de forma negativa. Aos olhos comuns humanos, o que Moisés fez, ferindo a rocha, pareceu algo muito trivial, coisa muito simples, não digna de um pecado, mas aos olhos de Deus foi assim considerado. Moisés feriu a rocha quando Deus falou que ele deveria apenas falar para a rocha, no verso 8. Moisés feriu 2 vezes ainda a rocha. Ele disse, indignado, rebeldes, faremos sair água desta rocha para vós outros. Durante toda a vagueação, Moisés falava ao povo, gente, esses milagres, esses acontecimentos, tudo é o Senhor quem está dirigindo. Mas o povo dizia, não, Moisés, vocês foram que nos tiraram ali do Egito para nos matar aqui de fome, de sede, de raiva. E Moisés dizia sempre, não, do jeito que ele era calmo. Diz a Bíblia que ele era um dos mais mansos que já houve na terra. Ele falava, não, foi o Senhor. Mas dessa vez aqui, Moisés já com praticamente 120 anos de idade, cansado de jornadear no deserto. Ele foi provocado e ele se irritou, irmãos. Aquele homem de grande responsabilidade, ele se irritou perante aquela congregação e ainda disse, faremos sair água desta rocha para vós outros. Nesse momento, ele atribuiu a si mesmo a honra, a capacidade de fazer sair água da rocha. E não era isso que Deus queria. Ele acabou tirando a glória de Deus e trazendo para si. E por causa dessa atitude, ele perdeu o direito de entrar na terra de Canaã. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas o que Moisés fez aqui foi tão simples, não foi um pecado. Irmãos, aqui está a responsabilidade daquele a quem foi dado grande responsabilidade. Grandes responsabilidades, grandes privilégios. Deus, irmãos, não permitiu que isso fosse passado por alto. Porque se um grande líder, como Moisés, fazendo aquele pequeno ato, passasse, o povo iria dizer, não, Moisés, que é o Moisés, fez aquilo, então a gente pode fazer. Então Deus deu ali uma amostra, primeiro, para santificar o seu próprio nome e para fazer entender ao povo que os grandes privilégios que são dados devem ser observados. Grande luz teve aquele homem e a responsabilidade recaiu muito sobre ele. Assim é a nossa vida. Os grandes privilégios que nos são dados devem ser proporcionais à nossa vida. É muito bom estar ali à frente das coisas de Deus, tendo o conhecimento da palavra, levando a responsabilidade das coisas de Deus. Mas a cobrança do Senhor para o grande líder de Moisés ali, isso serve para nós, é maior. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Irmãos, sabe, aqui a gente vê aparentemente uma grande derrota, mas em tudo Deus quer nos ensinar para o bem. Ensinou ali a humildade de Moisés, Moisés reconheceu o seu erro, ele não pleiteou com Deus para que ele fosse introduzido naquela terra, depois que Deus deu claras mostras de que não colocaria ele ali naquela terra. Ele recebeu ali a repreensão do Senhor, e o Senhor muitas vezes nos dá repreensões para que cresçamos. Mais adiante, Moisés, ele foi ressuscitado pelo Senhor. Irmãos, eu quero deixar finalmente aqui uma passagem do Espírito de Profecia,
que diz o seguinte sobre essas circunstâncias. Deus fez amplas provisões para seu povo. E se depositarem confiança em sua força, jamais se tornarão um joguete das circunstâncias. A tentação mais forte não pode desculpar o pecado. Por mais que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra nem do inferno compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Irmãos, para tudo há solução. A Bíblia revela que até para a morte há solução. Então, por piores que sejam nossos atos, se confessarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Venham as consequências, porém o Senhor é justo e fiel para nos ressuscitar naquele grande dia, ainda que venha a morte. E as provações aqui nos ensinam que estar ao seu lado, receber da sua sabedoria, é o melhor. Moisés foi um homem de grandes lutas e batalhas. Se cansou também por andar. Às vezes você está cansado também, mas se você estiver, lembre-se o que Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e te dê da água viva que brota para a vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.